A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. Estamos aqui no continente europeu para gravarmos mais um vídeo para o canal. É um texto polêmico, interpretado pelos arminianos. É Mateus 19, 28. Vamos ler aqui, ó. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quanto na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, os pastores arminianos interpretam esse texto dos 12 tronos, falando para o discípulo e falando que aquela promessa foi feita para Judas. Será que isso é verdade? Será que está embasado na Escritura Sagrada? Nós vamos ter um grande problema para falar que essa promessa foi feita para Judas. É só nós voltarmos aqui, João 17 e 12. Vamos ver o que diz o texto das Escrituras Sagradas aqui, 17 e 12. Quando eu estava com eles, guardavas o teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Cristo faz alusão aqui a Judas, que era o filho da perdição. Exceto nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Agora vamos a outro texto aqui, João 18 e 9. Está falando quando Judas foi com os soldados, os sacerdotes ali, para prender o Senhor Jesus. E aí, quando Jesus Nazareno, Senhor Jesus, sou eu, eles caíram, por terra. Depois, ele perguntou: quem buscais? Jesus Nazareno, sou eu. Então, ele deixou ser preso. Mas aqui no verso 9, diz assim, ó: para cumprir a palavra que disse, não perdi nenhum dos que me deste. Quer dizer, Judas foi o traidor. Foi perdido. Por quê? Porque não era salvo. Agora, irmãos, vamos ver outro texto aqui, um texto muito impactante. João 6, 64. Nós vamos ler até o 71, que diz assim: contudo, há descrente entre vós. Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que havia de trair. Entendeu, irmão? Quem eram os que criam e quem eram os que haviam de trair. Então, o que havia de trair eram os que não criam. Mas vamos. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito
ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. 66. Ha visto muitos dos seus discípulos abandonaram, já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis vós também vos retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra da vida eterna, e nós temos crido, conhecido, que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu, o número de 12, contudo, um de vós é um diabo. Agora, irmão, como é que Deus vai prometer para um diabo um trono de glória? Isso, dizia ele, havia dos que o havia de trair. Irmãos, quando fala dos 12, especificamente, não está falando de números de 12 apóstolos, mas está falando da instituição apostólica de 12. Veja bem, Congresso, lá tem os senadores e tem os deputados. Entendeu? Se tiver faltando 10 senadores, 10 deputados ali na causa, o Congresso ou o Senado é chamado de Senado. Se ficou uns 2 sem ir, não deixa de ser Senado. É o Senado ou o Congresso. Então, irmãos, vamos ver aqui o que é que o apóstolo Paulo fala aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. É o verso 6. Vamos ver aqui, porque Paulo vai falar aqui daqueles que o Senhor apareceu depois da ressurreição. Então vamos ver aqui esse texto. Esse texto vai jogar por terra esse mito arminiano. Entendeu? É um texto extremamente... Espera só um momento aqui. É o capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios, né? O capítulo 15, verso 4, verso 4 e 5, veja como diz, ó. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa e depois aos 12. Veja bem, aqui não tinha 12, tinha 11, porque Judas, ele tinha se enforcado, ele tinha suicidado. Então, se fosse por número de apóstolo, então aqui tinha que estar escrito apareceu aos 11 e não aos 12. Porque aqui está escrito, por quê? Porque aqui não se trata de número, se trata da instituição apostólica dos 12. Veja bem,
Paulo era apóstolo de Jesus Cristo. O nome dele poderia estar também inserido aqui, os 13. Ele não era apóstolo, mas não estava, porque 12 apóstolos não significa o número de um por um, mas significa a instituição apostólica. Então, irmãos, é um mito arminiano, porque João 6,71 fala que o Senhor escolheu 12, mas um de vós é um diabo. Então Deus não ia prometer para um diabo um trono de glória. Depois da ressurreição, no novo céu e na nova terra. Então, isto é um mito construindo dos arminianos para dizer que Judas tinha a salvação e depois perdeu a salvação, né? Então é para desconstruir que é um verdadeiro mito. Judas sempre foi filho da perdição. Ele nunca foi salvo. Nós encontramos lá em 12 do Evangelho de João, né? Na hora ali que Godé pegou vasos de alabastro com guento e jogou nos pés do Senhor. E aí Judas falou, né? Porque se gastou, fez esse desperdício, porque não vendeu Deus pobre. E aí a Escritura enfática dizer, ele não falou isso porque tinha cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Ele roubava as ofertas de Cristo. Como que uma pessoa tem essência de ladrão, irmão, e foi salvo? Não tem como. Então, está desmistificado este mito de Mateus 19 e 28, que aquela promessa ali não foi feita para apóstolo de um por um, mas foi feito para a instituição dos 12 apóstolos, como está lá em Coríntios capítulo 15, do verso 4 ao 5. O próprio apóstolo Paulo falando que Cristo apareceu para Cefa e depois para os 12 apóstolos, sendo que não tinha 12, porque Judas tinha se suicidado e Matias não tinha assumido o apostolado, então tinha 11 e não 12. Por que Paulo cita 12? Porque ali não está falando de número, mas está falando da instituição apostólica dos 12. Então, irmãos, este assunto é um assunto que abordamos, né? Uma pessoa salvo, regenerada, não é possível perder a salvação. Fica aqui este meu aspecto aqui. Aspecto tudo mostrado, passo a passo, dentro da Escritura Sagrada. Fica com Deus.